Antes de qualquer coisa, antes mesmo de você pegar no celular, antes que os pensamentos comecem a correr, antes que as preocupações do dia batam a porta do seu coração, pare por um instante. Respire fundo. Acalme a sua alma diante de Deus. Há algo profundamente sagrado em começar o dia desacelerando por dentro. Em um mundo que vive apressado, escolher parar na presença de Deus é um ato de fé. Não apenas lembrar do que Ele já fez, mas lembrar de quem Ele é. Porque quando a vida fica corrida, quando os fardos parecem pesados, quando as respostas não chegam no tempo que esperamos, existe uma verdade que precisa permanecer firme dentro de você. Deus é bom. Não apenas quando tudo dá certo. Não apenas quando portas se abrem. Não apenas quando as orações são respondidas como você imaginava. Deus é bom em sua essência. Ele continua sendo bom quando você entende, e continua sendo bom quando você não entende nada. A bondade dele não muda conforme seu humor, nem depende das circunstâncias ao seu redor. Ela é constante, fiel, perfeita e santa. A palavra diz em Salmos que devemos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Isso significa que nunca houve um dia em que a bondade de Deus acabou, nunca houve uma manhã em que a misericórdia dele não estivesse disponível para você. Mesmo hoje, exatamente agora, Ele continua sendo bom. E é exatamente aqui que a fé recomeça. Se essa palavra já tocou seu coração, escreva nos comentários. Deus é bom o tempo todo. Talvez você tenha acordado hoje com o coração carregado, com pensamentos que não te deixaram descansar totalmente, com situações que ainda não se resolveram. Talvez existam perguntas dentro de você que ainda não têm resposta. Mas mesmo assim, mesmo nesse exato cenário, Deus continua sendo bom. A fé não começa quando tudo está resolvido. A fé começa quando, mesmo sem entender, você decide confiar. Muitas vezes pensamos que é fácil agradecer quando tudo está bem, quando a bênção já chegou, quando o milagre já aconteceu, quando a resposta já foi entregue. Mas existe um nível mais profundo de maturidade espiritual. É quando você aprende a agradecer não apenas pelo que Deus fez, mas por quem Ele sempre se mostrou ser. A Bíblia diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Isso não é teoria. Isso é experiência. É algo que se descobre na vida real, nos dias difíceis, nas lágrimas silenciosas, nos momentos em que ninguém vê a sua luta, mas Deus vê. Existem pessoas que sabem que Deus é bom porque Ele sustentou elas quando tudo parecia desmoronar. Outras sabem porque Ele proveu quando não havia quase nada. E há aqueles que reconhecem essa bondade porque sentiram o consolo de Deus quando nenhuma palavra humana era suficiente. E talvez esse seja o seu lugar hoje. Talvez você não esteja no topo da montanha. Talvez você esteja apenas tentando continuar. Mas mesmo aí, Deus continua sendo bom. Se você crê nisso, mesmo em meio às lutas, escreva: eu confio na tua bondade, Senhor. Quando você decide começar o dia reconhecendo a bondade de Deus, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Os problemas não desaparecem instantaneamente, mas eles perdem o controle sobre o seu coração. O medo pode até tentar aparecer, mas ele já não governa mais os seus pensamentos. A ansiedade pode bater à porta, mas agora existe uma voz mais forte dentro de você, a voz da fé. Isso acontece porque a gratidão muda a posição da sua alma. Ela tira os seus olhos daquilo que é instável e os coloca naquele que nunca falhou. A palavra de Deus nos ensina que é bom dar graças ao Senhor logo pela manhã e declarar a sua fidelidade durante a noite. Existe um ritmo espiritual nisso. Você acorda lembrando do amor de Deus e dorme lembrando da fidelidade dele. É assim que o coração permanece firme, mesmo em um mundo cheio de incertezas. Talvez o que você mais precisa hoje não seja de mais esforço, mais pressão ou mais preocupações, mas de lembrar. Lembrar de tudo o que Deus já fez. Lembrar de como Ele já te sustentou antes. Lembrar que você não chegou até aqui sozinho. Antes de apresentar qualquer pedido hoje, antes de falar das suas necessidades, experimente fazer algo diferente. Apenas diga: Senhor, obrigado. Obrigado por quem o Senhor é. Obrigado por me sustentar até aqui. Obrigado por mais um dia. Obrigado por não desistir de mim. Existe poder nesse tipo de oração simples, sincera e cheia de fé. Se essa verdade falou com você, escreva:
Obrigado, Senhor, por tudo. A palavra de Deus nos lembra em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e isso muda tudo. Isso significa que hoje você não está vivendo de restos espirituais. Não é uma graça reciclada. Não é uma misericórdia que sobrou de ontem. É algo novo, fresco, preparado especialmente para você. Deus nunca começa um dia sem ter o suficiente para te sustentar. Existe nova força para o seu cansaço, nova paz para a sua mente inquieta, nova esperança para aquilo que ainda parece indefinido, nova graça para áreas da sua vida que ainda estão sensíveis. Mesmo que ontem tenha sido difícil, hoje não é um dia abandonado. O simples fato de você ter acordado já é um sinal de que Deus ainda está escrevendo a sua história. A gratidão, então, não é negar a dor, não é fingir que está tudo bem. A gratidão é olhar para a realidade e ainda assim declarar: Deus continua sendo bom comigo. E essa declaração abre portas espirituais. Lembra quando Jesus recebeu 5 pães e 2 peixes? Antes do milagre acontecer, antes da multiplicação, antes de qualquer mudança visível, ele fez algo surpreendente. Ele agradeceu. Ele não focou no que faltava, não reclamou da escassez, não se desesperou com a limitação. Ele deu graças. E ali, naquele momento, o milagre começou. Se você acredita que Deus pode fazer muito com pouco, escreva: o pouco com Deus se torna muito. Existe uma lição profunda nisso tudo. O milagre não começou quando o pão se multiplicou. O milagre começou quando Jesus decidiu agradecer pelo que ainda parecia insuficiente. E isso muda completamente a forma como você encara o que tem hoje. Porque muitas vezes você olha para a sua vida e pensa: é pouco, não é suficiente, eu precisava de mais. Mas Deus não precisa de muito para fazer algo extraordinário. Ele só precisa que você coloque nas mãos dele aquilo que você já tem. Pode parecer pouco, pouca força, pouco recurso, pouco tempo, pouca clareza, mas quando isso é entregue com fé e gratidão, Deus transforma. Aquilo que é colocado nas mãos de Deus deixa de ser comum. Aquilo que é abençoado por ele se torna suficiente. E aquilo que é oferecido com fé pode se tornar muito maior do que você imaginava. Por isso, não despreze os pequenos começos. A Bíblia diz: quem despreza o dia das pequenas coisas? Deus tem prazer em agir justamente onde parece pequeno aos olhos humanos. Talvez o que você tem hoje não impressione ninguém, mas pode ser exatamente o ponto de partida de um grande milagre. Então, em vez de reclamar do que falta, comece a agradecer pelo que já está nas suas mãos. Se você decide confiar em Deus com o que tem hoje, escreva: eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Quando você aprende a agradecer em todo o tempo, sua oração muda completamente. Ela deixa de ser apenas uma lista de preocupações e passa a ser um encontro com Deus. A Bíblia nos ensina algo poderoso. Apresente tudo a Deus em oração, com ações de graças. Perceba isso. A gratidão não vem depois da resposta. Ela faz parte do caminho. Isso significa que quando você ora pela sua família, agradeça. Quando você ora pelo seu futuro, agradeça. Quando você ora pelas suas lutas, agradeça também. Porque a gratidão te lembra com quem você está falando. Você não está falando com alguém limitado. Você não está falando com alguém distante. Você está falando com um Deus que já provou ser fiel, amoroso, poderoso e presente. E quando a gratidão entra na oração, algo muda dentro de você. A ansiedade começa a perder força. O medo começa a diminuir. E uma paz inexplicável começa a tomar o lugar. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que guarda o seu coração mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Talvez seja por isso que a gratidão é tão atacada. Porque um coração grato é difícil de ser vencido. Um coração grato não se entrega facilmente ao desânimo. Um coração grato não se afunda na amargura. Um coração grato mantém os olhos em Deus. Se você quer viver essa paz hoje, escreva: minha confiança está em Deus. Existe algo muito importante que você precisa guardar no seu coração hoje. A bondade de Deus não pode ser medida pelas circunstâncias, porque haverá dias bons, mas também haverá dias difíceis. Haverá momentos de alegria, mas também momentos de silêncio, espera e até dor.
E nesses momentos, é fácil cair na armadilha de pensar: será que Deus ainda está sendo bom comigo? Mas a verdade é que Deus não muda. Ele não se torna menos bom por causa de uma dificuldade. Ele não perde o controle por causa de um atraso. Ele não se afasta quando você não entende o que está acontecendo. Na verdade, muitas vezes, é justamente nas fases mais difíceis que a bondade de Deus se revela de forma mais profunda. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo é bom, mas significa que Deus é capaz de transformar qualquer situação em algo que terá propósito. Até aquilo que te feriu, até aquilo que você não escolheu, até aquilo que parecia injusto, Deus ainda pode usar. Lembre-se da história de José. Ele foi traído, vendido, injustiçado, passou por processos que não faziam sentido naquele momento. Mas no final, ele pôde declarar algo poderoso. O que fizeram contra mim era para o mal, mas Deus transformou em bem. Talvez hoje você esteja em uma parte da história que ainda não faz sentido, mas Deus ainda está escrevendo. Se você acredita que Deus está trabalhando mesmo sem você ver, escreva: Deus está no controle de tudo. Talvez exista algo dentro de você hoje que ainda dói, algo que você não consegue explicar, algo que ficou marcado no seu coração. Mas existe uma verdade que pode trazer descanso para a sua alma. Nada do que aconteceu com você está fora do alcance das mãos de Deus. Aquilo que te confundiu não confundiu a Deus. Aquilo que te atrasou não atrasou os planos dele. Aquilo que te feriu não foi capaz de impedir o propósito que ele tem para a sua vida. Deus vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas partes. E por isso, mesmo quando você não entende, você ainda pode confiar. A palavra diz que o Senhor é bom para todos e que as suas misericórdias estão sobre tudo o que ele faz. E uma das coisas mais lindas sobre Deus é essa: ele não cuida de você de forma fria ou distante. Ele cuida com ternura. É um Deus que se aproxima, que vê o coração quebrantado, que entende o seu limite, que não te trata com dureza quando você está fraco. Ele não te abandona quando você falha. Ele não se afasta quando você está cansado. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Se hoje você está se sentindo frágil, saiba, Deus está perto de você agora. Se essa palavra trouxe conforto ao seu coração, escreva: Deus está comigo neste momento. Mesmo quando você falha, Deus permanece fiel. Mesmo quando sua fé oscila, Deus não muda. Mesmo quando você não consegue manter tudo firme, ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Isso significa que a sua segurança não está na sua perfeição, está no caráter de Deus. E isso traz descanso, porque você não precisa carregar o peso de ser perfeito. Você só precisa continuar caminhando com um coração sincero diante dele. Talvez hoje seja um novo começo para você. Um recomeço na sua fé. Um recomeço na sua forma de se relacionar com Deus. Um recomeço na sua forma de enxergar a vida. Deixe a gratidão voltar a ser a primeira linguagem da sua alma. Não porque tudo está perfeito, mas porque Deus continua sendo digno. A palavra também nos alerta sobre um perigo silencioso, o esquecimento espiritual. Quando esquecemos o que Deus já fez, o peso do presente parece maior do que realmente é. Mas quando lembramos, algo muda dentro de nós. Lembre-se das orações que já foram respondidas. Lembre-se das vezes em que Deus te sustentou. Lembre-se das portas que Ele abriu, dos livramentos que você nem percebeu. A memória se transforma em força, e a gratidão se transforma em proteção contra o desânimo. Se você decide hoje lembrar de tudo que Deus já fez, escreva: Eu não vou esquecer dos teus feitos, Senhor. Tudo que você tem, tudo o que você é, até mesmo o fôlego que está em você agora, é um presente de Deus. A palavra nos ensina que todo bom presente vem do alto. Nada é por acaso. Nada é simplesmente sorte. Existe a mão de Deus sustentando, cuidando e guiando cada detalhe da sua vida. Quando você começa a enxergar a vida dessa forma, tudo muda. A gratidão deixa de ser apenas palavras e se torna um estilo de vida. Você começa a perceber que acordar já é um milagre, que continuar de pé é graça, que recomeçar é um presente. E então, o seu coração volta ao lugar certo. Deus deixa de estar na borda do seu dia.
e passa a estar no centro de tudo. E isso transforma completamente a forma como você enfrenta o dia. As preocupações não falam primeiro. O medo não lidera seus pensamentos. A ansiedade não governa as suas emoções. Porque antes de tudo, você já declarou: Senhor, Tu és bom. E essa verdade se torna o fundamento do seu dia. Agora, com o coração alinhado, você pode orar com confiança. Pai, eu me coloco em Tuas mãos. Guia meus passos, acalma minha mente, fortalece meu coração. Que eu viva este dia consciente da Tua presença. Que eu não esqueça da Tua bondade em nenhum momento. E que, ao final deste dia, eu possa olhar para trás e dizer: O Senhor foi bom comigo mais uma vez. Que essa seja a sua realidade hoje. Se essa oração falou com você até aqui, escreva nos comentários. Amém. Eu recebo essa palavra. Se essa oração falou ao seu coração, não guarde isso só para você. Deus pode usar você para alcançar outras vidas também, pessoa com as mãos postas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Às vezes, uma simples mensagem pode trazer paz, esperança e renovar a fé de alguém. E se você deseja continuar recebendo orações como essa, mensagens que fortalecem a sua fé e te aproximam de Deus todos os dias, se inscreva agora no canal e ative as notificações sino. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e tudo que você fizer hoje. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, Deus é bom o tempo todo.